Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que essa paz reine em vossos corações hoje e para todo sempre. Meus irmãos, esta noite eu vim trazer uma palavra pela parte do Senhor. Essa palavra se encontra em Salmos, no livro dos Salmos, né? Salmo 116, versículos 1. Vamos ler do versículo 1 até o 14. A epígrafe diz: ações de graça por uma libertação. Amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor, pois por todos os benefícios que me tem feito. É o versículo 12. Vamos repetir. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Que palavra linda, né, meus irmãos? Palavra maravilhosa por parte do nosso Senhor, nosso Deus. Um Deus de amor, de bondade, um Deus de misericórdia. E vamos falar de gratidão. Vamos falar de gratidão, de quão bom é o Senhor. Vamos falar da grandeza desse Deus, como esse Deus é grande, como esse Deus é misericordioso, né? Vamos falar da bondade infinita desse Deus, que não podemos medir o tamanho da sua bondade. Louvado seja Deus. A sua misericórdia se renova todas as manhãs em nossas vidas, né? Então não tem como a gente falar desse Deus sem, como é que eu posso dizer? Falar desse Deus sem expressar tamanhas coisas maravilhosas que ele fez, está fazendo e ainda com certeza vai fazer por cada um de nós. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nosso Deus, hoje e para todo sempre. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente pode ver aqui na palavra, né, como a gente acabou de ler, né, um versículo que nos chama bastante atenção, né? O que mais me chamou a atenção foi o versículo pelo qual o Senhor me deu como centro da mensagem, né? E o versículo 12, que o salmista, no meio de toda uma situação que ele passou, de repente, ele se faz essa pergunta, né? De repente, a alma dele grita dentro dele fazendo essa pergunta, né? É uma pergunta onde o coração do salmista já está cheio de gratidão, né? A gente pode perceber aqui pela leitura que não é uma pergunta que ele faz no meio da tribulação ainda, no meio do sofrimento, no meio de toda a angústia que ele passou. Quando o salmista faz essa pergunta, o coração dele já é de gratidão por tudo que o Senhor já realizou em sua vida. Então, no versículo 12, ele se depara, né? É o impacto para ele, né? Porque assim como a palavra vem até a gente e causa um impacto quando a gente faz essa pergunta, com certeza foi um impacto para o salmista. Ele pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Glória a Deus, aleluia.
é uma pergunta muito profunda, né? O que darei eu ao Senhor? E aí eu me pergunto, o que darei eu ao Senhor? O que você daria ao Senhor? O que você tem para oferecer ao Senhor? Por tudo que o Senhor tem feito por você, por tudo que o Senhor tem feito por mim, por cada um de nós. O que nós temos para dar ao Senhor, para oferecer? Talvez se a gente procurar algo que a gente possa dar para o Senhor, a gente vai se questionar. Eu posso dar isso, aquilo, mas no fundo, a gente não vai achar nada que a gente possa dar ao Senhor, porque o Senhor, ele já é dono de tudo. Ele é dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o Deus criador, ele é que fez todas as coisas, ele é o dono de tudo que existe. É o nosso Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, o nosso Deus, ele não necessita de nada. Ele já é dono de tudo. Olha só, o Salmo 24, o versículo 1 diz: do Senhor, olha só, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Sabe o que isso significa? Plenitude, algo pleno, algo que não falta nada, é algo completo. Então, assim, não existe um pedaço da terra que não seja de Deus. Não existe nada na terra, da terra que não seja de Deus. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Simples assim. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Resumindo, do Senhor é tudo. Nós não temos nada, nem o fôlego de vida que nós temos nos pertence. Louvado seja Deus. Tudo pertence ao Senhor. Então, o que eu posso dizer, que eu posso dar ao Senhor? Eu não tenho nada para dar ao Senhor. E o salmista, ele se impactou com essa pergunta, que a alma dele gritou por essa pergunta. Louvado seja Deus. E aí, ele, de repente, ele mesmo responde, né? Ele mesmo responde. Ele diz assim, ó: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Tomarei o cálice da salvação. Mas que cálice é esse que o salmista falou que iria tomar? Que cálice tão maravilhoso é esse que ele iria tomar em sinal de gratidão, em sinal de recompensa, algo para ele dar para o Senhor. Tudo que ele achou, que ele procurou, que ele achou, ele para dar ao Senhor foi isso, porque nada mais ele poderia dar ao Senhor. Então ele disse que iria dar o cálice, ele ia tomar o cálice da salvação. Mas o que é isso, irmã Francisca? Esse cálice da salvação. Esse cálice da salvação é um compromisso, é uma aceitação à salvação que o Senhor nos dá. É assumir essa salvação que o Senhor nos dá. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, né? Hoje nós, depois que Jesus veio, fez o sacrifício, né? Por cada um de nós estamos vivendo a graça do Senhor oferecida a cada um de nós. Para nós hoje, tomar o cálice da salvação é aceitar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a nós oferecido. É assumir publicamente essa salvação, é assumir publicamente quem é o Senhor, o que nós somos e por que decidimos servir a esse Deus, né? Pela sua graça, pelo esse favor imerecido que ele nos deu. Louvado seja Deus. E o salmista ali, ele estava afirmando um compromisso com o Senhor. Ele diz aqui no Salmo, não sair da presença do Senhor. Não vai sair da presença do Senhor. Então, deixa eu ver aqui onde diz, né? Glória a Deus, aleluia. Então, tomar o cálice da salvação ter uma vida de compromisso, uma vida de retidão, uma vida de lealdade, uma vida onde vai fazer tudo que o Senhor quer. É uma vida de renúncias às coisas do mundo, às práticas que desagradam ao Senhor. É viver uma vida de santidade diante do Senhor, perante ao Senhor. É assumir para todo mundo o nosso Deus. É assumir para todo mundo quem somos, né?
somos filhos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus, para nós hoje que vivemos o tempo da graça, né? Então o salmista ali, ele estava afirmando um compromisso de viver a salvação, de não se esconder de quem ele era, se assumir perante Deus, né? Louvado seja Deus, que vive e reina para todos sempre. Ele disse, invocarei o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor. O que é isso, irmã? Invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é um ato de declaração pública. Então, em tudo que for fazer, o nome do Senhor é que vai ser clamado. O nome do Senhor é que vai ser chamado, né? Chamar pelo Senhor. É acreditar e chamar pelo Senhor. Então, é assumir que o Senhor pode fazer, porque eu só vou clamar aquele a quem verdadeiramente eu confio. Louvado seja Deus, que vive e reina para todos sempre, né? Então, meus irmãos, a gente não tem como falar de gratidão se a gente não falar das bondades de Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, a palavra diz, né? Em todo o tempo, Deus é bom. Deus, ele é bom. Deixa eu ver bem aqui no versículo que diz. Glória a Deus, aleluia. Olha só. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. Louvado seja Deus. Veja só, nós, seres humanos, a gente tem tendência a zangar, a irar, a se irritar com facilidade, mas o nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que ele não se ira com facilidade, né? Ele é tardio em fazer isso. E quando o Senhor diz que é tardio, é porque realmente ele tolera, ele suporta, ele releva, né, o nosso coração, porque ele sabe que nós temos um coração que tem tendência ao pecado, tem tendência às coisas ruins, né? Então, tudo isso o Senhor considera, né? O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Louvado seja Deus. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Essas palavras estão no Salmo 145, nos versículos 8, 9 e 14. Louvado seja Deus. Olha só o versículo 14. O Senhor sustenta todos os que caem, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O Senhor, ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Louvado seja Deus. Ele nos toma pela mão direita e nos levanta. Louvado seja Deus. E diz que está com a gente. Eu estou contigo, né? Eu te tomo pela mão direita e te sustento, né? Porque eu sou o teu Deus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, esse é o nosso Deus, o Deus que nos levanta, o Deus que levanta aqueles que caem e levanta todos os que estão abatidos. Às vezes a gente está mal, está abatido, está triste, está fraco, está sem esperança e está abatido por alguma situação. E o Senhor, ele vem, chega e nos sustenta, nos levanta daquela situação, nos tira daquele lugar, nos tira daquela situação de angústia, naquela situação de tristeza, né? Naquela situação que está nos deixando abatidos. Louvado seja Deus, que vive e que reina para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, a gente, deixa eu ver bem aqui o que diz, ó, o salmista, ele, diante dessa pergunta, por que o salmista fez essa pergunta? Por que o salmista fez essa pergunta onde ele queria oferecer alguma coisa ao Senhor? Então, ele mostra aqui, a partir do primeiro versículo, que ele esteve vivendo dias difíceis, né? Assim como todos nós vivemos dias difíceis, né? A gente vive dias tenebrosos, a gente vive dias de deserto, dias de angústia, dias de aflições. E é isso que a gente tem que fazer
quando o dia mau chegar à nossa casa, à nossa porta. A gente bate, né, na porta, na casa, na porta do Senhor, a gente vai achar uma resposta. Louvado seja Deus. Então, o que ele fez, ó? Ele começa dizendo algo bem interessante. Ele começa fazendo uma declaração de amor. Louvado seja Deus. Olha que lindo. O salmista, ele começa contando uma história. Só que antes dele contar as coisas que ele passou, ele já nos traz um refrigério ao nosso coração. Ele já começa fazendo uma declaração de amor ao seu Deus, que também é o nosso Deus, louvado seja Deus. Então ele começa para que a gente não tenha aquele impacto, né, de sofrimento, né, de luta, aquela coisa que vai afligir o nosso coração. Ele começa de uma forma bem interessante a contar toda a situação que ele viveu. Ele diz assim, ó: amo ao Senhor, louvado seja Deus, né? Coisa linda, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Louvado seja Deus. Então, quando a gente ouve isso, ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, a gente já começa, o coração da gente já se alegra, porque a gente já vê que teve um final feliz, como chamamos, né? Ele já conta, ele começa a história contando o resultado de algo que aconteceu na vida dele. Louvado seja Deus. E ouviu a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Louvado seja Deus, né? Então, que coisa, né? Ele diz que ele inclinou os ouvidos, né? A palavra do Senhor fala que o Senhor é aquele que não é surdo, ele se inclina para nos ouvir, né? E a sua mão não é mirrada, a sua mão, ela se estende para atender ao nosso pedido, né? Para atender a nossa prece, né? Então, aqui ele fala que o Senhor ouviu a súplica dele, né? Louvado seja Deus. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Louvado seja Deus, né? Então, o versículo 1 e o versículo 2 é uma declaração de amor, né? No primeiro ele faz uma declaração de amor, no segundo ele já faz uma promessa ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, ele nos prepara para contar toda a sua angústia, né? Louvado seja Deus. Então, ele diz, repetindo, ó: amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Uma declaração de amor. Aí ele faz a promessa: porque inclinou para mim os seus ouvidos. Aí a parte A do versículo 2. Aí na parte B ele já faz a promessa: porquanto o invocarei enquanto viver. Louvado seja Deus. Olha só: os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza, né? Ele conta toda uma situação que ele viveu, né? Cordéis de morte, cordéis de morte e angústia e tristeza. Então era muita coisa ruim, muitos sentimentos que cercavam aquele homem, né? Aí, diante de tudo isso, o que foi que ele fez? Ele invocou o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É o que cada um de nós devemos fazer, meus irmãos. Tudo que a gente precisa fazer é invocar o nome do Senhor quando as coisas ruins chegarem até nós. Murmurar, nem pensar. Porque se nós tivermos o nosso coração grato a Deus, a gente vai saber que murmurar não nos vai fazer bem. Então, murmurar é não confiar no Senhor. Então, a gente não vai murmurar, a gente vai clamar ao Senhor, porque o Senhor vai nos atender. Louvado seja Deus, que vive e reina para todo sempre, né? Glória a Deus, aleluia. Então, ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Louvado seja Deus, porque o Senhor ouve todos aqueles que verdadeiramente nele confiam. Louvado seja Deus, né? Então invocarei o nome do Senhor, dizendo: o Senhor livra a minha alma. Louvado seja Deus.
Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia, né? O salmista aqui, ele está nos dizendo como Deus faz, o que Deus faz, como Deus se comporta com aqueles que nele confia, com aqueles que verdadeiramente clamam a ele, que chamam por ele, né? O que ele fez com ele, ó, o Senhor guarda os simples. Isso aqui como é que eu posso dizer? É um relato de como o Senhor se comporta, né? De como o Senhor faz, o que o Senhor faz com aqueles, né? Ele está contando como é que acontece, o que acontece com aqueles que buscam ao Senhor. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Louvado seja Deus. Olha só, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então aqui foram 3 livramentos diferentes, né? A alma, os pés, né? E o emocional, né? A lágrima, né? As lágrimas, né? Os olhos das lágrimas, né? A gente pode perceber que aquela era aflição, trazia sofrimento, trazia choro, né? Deixava o salmista batido, né? Mas o Senhor o ouviu. Então ele vem contando tudo o que aconteceu com ele. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aqui o salmista, ele já começa a fazer os seus votos a Deus, né? Aqui ele faz um voto, né? Aqui ele diz que vai andar com o Senhor, perante o Senhor na terra dos viventes, né? Ou seja, aqui em vida, enquanto estiver por aqui, né, em vida, diante de todo mundo, diante de todos e de tudo, ele vai estar diante da face do Senhor, ou seja, ele não vai se desviar, ele não vai esquecer do que Deus fez por ele, né? Isso chama-se gratidão, porque o grato, ele nunca se esquece. O grato, ele se regozija diante das pequenas coisas. Para o grato, não existe coisas grandes ou pequenas. Para o grato, ele reconhece que alguém fez algo por ele, algo que ele não merecia, porque gratidão é isso. Gratidão é você reconhecer que você não merecia. Alguém fez porque quis fazer por você e você deve agradecer. Então ele diz que vai cumprir um voto de não sair da presença do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então o grato, a ingratidão, ela causa murmurações, porque a pessoa nunca vai estar satisfeita. Alguém faz por ele tudo que está ao alcance, mesmo ele sem merecer, mas ele vai estar sempre insatisfeito, né? E a palavra do Senhor fala que é para a gente dar graça em tudo, né? É em tudo. Não é que você vai dar graça por tudo. Você não vai dar graça porque você tá doente, você tá passando, não é por tudo, é em tudo. Ou seja, você tá bem, dê graças a Deus. Se você está doente, diga: Senhor, eu te dou graça porque o Senhor está comigo. Esse é o certo, Senhor, porque o Senhor está comigo. Não é: Senhor, eu te dou graça porque eu estou doente. Não, Senhor, eu te dou graças porque o Senhor está comigo, né? O Senhor não me abandonou, o Senhor está ao meu lado, me sustentando, me ajudando. Então é dar graças em tudo. Louvado seja Deus. E aqui ele faz essa promessa, né? Esse voto de não sair da presença do Senhor. Louvado seja Deus, que vive e reina para todo sempre, né? E aí ele diz aqui, ó: crie, por isso falei, estive muito aflito. Realmente, ele declara aqui que ele viveu dias de aflições, né? Por conta dessa situação que ele passou, né? Possivelmente, né, enfermidade, né? E outras aflições que o cercaram, né? Então, ele esteve aflito, né? Mas ele não deixou de crer. Louvado seja Deus. E é o que cada um de nós precisamos fazer. Não deixar de crer que nós temos um Deus que faz maravilhas, né? É um Deus que faz milagres, que faz maravilhas, né? O nosso Deus é o Deus do impossível, né? Ele
Faz tudo que o homem não consegue fazer. Louvado seja Deus. Então ele diz assim: dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Olha só, aqui a gente pode perceber que aqui teve uma decepção, né? Ele declara que todos os homens são mentirosos, né? Então aqui possivelmente ele viveu uma grande decepção ou decepções com o ser humano, né? Então ele deixou de acreditar em outro homem, em pessoas, né? E isso com certeza criou uma grande aflição em seu coração, um grande abatimento na sua alma, né? Uma grande angústia, né? Porque a gente precisa ter alguém em quem confiamos, né? Nós temos um Deus todo-poderoso, mas Deus deixou pessoas aqui que a gente recorre em momentos difíceis, às vezes, né? Um ombro, um amigo, né? Ou alguém pra gente chorar, alguém pra gente desabafar, alguém pra gente conversar, né? E aí, quando a pessoa se acha numa situação dessa, em que não acredita em mais ninguém, em que todos os homens são mentirosos, né? Então a situação tá difícil, né? Mas nós temos um Deus, glória a Deus, nós temos um Deus que sara feridas, um Deus que traz um renovo à nossa vida, à nossa alma, ao nosso espírito, né? Um Deus que nos traz a paz, que nos traz restauração. E esse Deus, ele faz maravilha em nossas vidas. E ele restaura tudo aquilo que a gente perdeu. Louvado seja Deus. E de repente aquele homem ele se vê com o coração transformado, né? Glória a Deus, aleluia. Ele diz, aí ele diz, quando ele diz isso, aí ele vem para o versículo 12, né? Ele, depois de tudo isso, de todo esse relato das suas declarações, de ele contar tudo que ele viveu, né? Das suas decepções, das suas dores, das suas angústias, ele faz essa pergunta, né? Ele para e pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Impactante, né? E aí, quando ele diz isso, que ele dará ao Senhor, tudo para ali, tudo para. E é o Espírito Santo de Deus traz a resposta ao seu coração. O Espírito Santo traz para ele, faz ele lembrar que ele não pode dar nada, né? Ele já não pode dar nada, né? Ele não tem nada, não adianta ele procurar. Ele faz essa pergunta porque ele não acha nada. E aí o Espírito Santo não, automaticamente diz, é como se o Espírito Santo dissesse: pare, nem adianta perguntar porque não vai encontrar. Não tem nada que possa fazer, porque tudo já é, tudo já é do Senhor. Louvado seja Deus. Então, como foi dito, né, aqui, ó, do Senhor é a terra, né, é a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, né, louvado seja Deus, né. Então, é aí que ele toma essa decisão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né, dele fazer, ó, o que ele diz, ó. O que ele responde? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, louvado seja Deus. É aí que ele vem a tão grande resposta, né? Glória a Deus, aleluia. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Louvado seja Deus. De todo o seu povo. Glória a Deus, aleluia. Então, ele faz essa declaração. Ele entende que ele precisa renunciar às coisas do mundo e ter uma vida com Deus, né? Ele precisa renunciar a tudo, ele precisa dizer não para tudo que vier que não seja trazido por Deus, né? Ele precisa fazer um reconhecimento em público de quem ele que é uma pessoa que vive somente para Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, louvado seja Deus. Então, o grato, ele sempre vem fazer uma declaração. O grato, ele tem uma vida de servidão ao Senhor. Uma vez você sendo alcançado e por Deus, uma vez você reconhecendo que Deus fez algo por você, que você teve um encontro com Deus e que algo mudou na sua vida e que a bondade de Deus veio sobre você, você vai ter um coração grato. E um coração grato é aquele que entrega ao Senhor, né? Entrega ao Senhor o seu melhor, a sua gratidão, né? O seu louvor,
é a sua adoração e o seu serviço, né? Porque ser grato é viver uma vida de servidão, né? É uma vida de servir ao Senhor. É reconhecer que Ele é Senhor e que nós somos servos. Louvado seja Deus, né? Ele é senhorio sobre nós. Então, Ele é grande, nós somos pequenos, né? E aí a gente fica impactado quando pensa dessa forma. Tamanha é a grandeza de Deus. Quanto mais a gente pensa, a gente percebe a grandeza de Deus, mais a gente percebe o tamanho da nossa pequenez, né? Louvado seja Deus. Então, a Bíblia conta a história de uma pessoa, um homem, né? Que morava na cidade de Gadara, né? Era o gadareno, né? Conhecido na Bíblia, né? Uma pessoa que vivia aflito, vivia endemoniado, né? Ele tinha uma legião de demônios, né? Que o atormentavam, né? Onde nada e nem ninguém conseguia o deter, não conseguia tirar. E aquele homem vivia uma vida de tormento, acorrentado, né? E nada conseguia prender aquele homem. E ele vivia escondido, nos túmulos, né? Ele vivia uma vida nos lugares piores que podia existir. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, louvado seja Deus. Ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro, ele foi impactante. Ele transformou a vida daquele homem. Aquele homem que vivia naquela vida terrível, onde não tinha ninguém, todos já tinham desistido dele. A família não tinha mais família, ele não tinha amigos, ele não tinha nada, ele não tinha dignidade. E ali Jesus restaurou tudo que ele tinha perdido. Jesus expulsou aqueles demônios e restaurou toda a sua vida, toda a sua dignidade, tudo que ele tinha perdido, o Senhor restaurou. E diante de tudo isso, tamanha foi a gratidão daquele homem por Jesus. Ele queria acompanhar Jesus, ele queria servir Jesus, ele queria ficar perto de Jesus, né? Porque assim é a vida daquele que tem um encontro com Jesus, não consegue ficar mais longe. E ele queria ser um dos seguidores de Jesus, mas Jesus lhe deu uma missão. Jesus disse que era para ele ir e levar as boas novas para a sua família, para os dele, né? Então ele tinha uma missão ali agora ele era um missionário. De endemoniado ele passou a ser um missionário do Senhor. Então ele passou, ele teve aquela missão de pregar para toda a sua família. Mas tamanha era a gratidão daquele homem, ele não se contentou. Então ele foi e pregou para a casa dele, pregou para toda a parentela dele, pregou na rua dele, pregou na cidade dele, que era Gadara, né? E Gadara fazia parte de um conjunto de 10 cidades, né? A Decápolis era um conjunto de 10 cidades, da qual Gadara era uma delas. Então ele não se contentou pregar só em Gadara, ele pregou em toda a Decápolis. Então ele pregou em todas as 10 cidades. Então isso é um espírito de gratidão. E nós, será que nós estamos sendo gratos ao Senhor? Será que nós estamos fazendo o ídolo do Senhor? Será que nós estamos fazendo o que o Senhor manda nós fazermos, né? Servir ao Senhor não é motivo de tristeza. Muitos se entristecem quando recebe um cargo, quando recebe algo para fazer para o Senhor. Meus irmãos, é privilégio a gente servir a esse Deus, né? Porque a gente não está servindo, não é pessoas, não é vereador, não é prefeito, não é deputados, não é senadores, não é presidente da República, não é desembargadores, não é nada disso. A gente está servindo aquele que é maior do que tudo, é o dono do ouro e da prata, é o criador de todas as coisas, é o Deus Altíssimo, né? Então é um privilégio para nós, louvado seja Deus, né? Então a Bíblia fala também dos 10 leprosos, né? Muito conhecida essa palavra, né? Onde 10 homens que viviam a doença mais terrível da época, né? Onde precisavam se isolar, precisavam abrir mão de toda a sua família, de toda a sua comunidade, de toda a sua vida e perdiam toda a sua dignidade. Então essas pessoas, além de estarem doentes, no momento em que mais precisavam, elas tinham que se isolar. Mas
Um dia, esses 10 leprosos tiveram um encontro com Jesus. Glória a Deus, aleluia. E os 10 foram curados, né? Mas apenas um, quando percebeu que estava curado, apenas um voltou para agradecer. Então a gente vê o espírito de ingratidão é muito grande, né? 1 em 10 é grato, né? Então 10% da população é grata, os outros são ingratos, levando por esse ângulo, né? Então aquele leproso, ele já tinha recebido a cura da enfermidade, ele recebeu a cura da alma, ele ganhou salvação, ele ganhou uma vida com o Senhor, né? E assim, quando nós somos gratos, a gente vai receber tudo de melhor, porque o nosso Deus é um Deus galardeador, louvado seja Deus. Nosso Deus, ele não deve nada para ninguém, mas pense num Deus que gosta de dar presente, é o nosso Deus. Então, o nosso Deus, tudo que a gente faz, tudo que a gente expressa para o Senhor, ele nos recompensa, louvado seja Deus. E claro que a gente não faz para receber recompensa, mas nosso Deus, ele é tão bondoso, é um Deus de bondade, que ele faz isso por aqueles que têm um coração grato, louvado seja Deus. A palavra conta a história de Miriam. Miriam, ao atravessar o Mar Vermelho, agradeceu com louvores e danças, louvado seja Deus, porque ela viu ali o povo de Israel sendo livres, né? Eles foram, como é que eu posso dizer? Foram libertos do exército egípcio que o perseguia, né? E Deus o livrou ali naquele momento, né? Então ela cantou, ela dançou e ela liderou outras pessoas, né? Ela incentivou outras pessoas a fazer o mesmo, né? Mulheres o seguiram fazendo aquilo ali, né? Então foi agradável ao Senhor. O seu espírito de gratidão, louvado seja Deus. E também não vamos falar também sobre Ana, muito conhecido. Ana, uma mulher que também foi uma mulher que viveu amargura de alma, né? Ela mesma diz, amargura de alma por conta de uma privação que tinha, né? Mas o Senhor a ouviu quando ela verdadeiramente clamou ao Senhor, né? E o Senhor atendeu a sua petição e ela recebeu o seu milagre e ela não deixou de agradecer. Aquilo que ela prometeu, ela cumpriu, porque os nossos votos a gente promete e a gente precisa cumprir. Se você prometeu, cumpra. Prometeu dar algo ao Senhor, faça, né? Conte, né? Fale publicamente, como diz aqui o salmista, né? Diante de todo o povo, de toda a congregação, né? Então, ela recebeu a sua bênção e ela agradeceu ao Senhor. Ela teve um espírito de gratidão, ela prometeu e cumpriu, porque ela deu o melhor que ela podia dar ao Senhor. Ela entregou o seu filho, que ela tanto lutou por ele, ela entregou para servir na casa do Senhor. Louvado seja Deus, que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é isso, né? Precisamos ter um coração grato, uma vida de gratidão, uma vida onde a gente venha reconhecer que o nosso Deus é grande, que ele é poderoso, ele é bondoso, né? Ele, o tempo todo, ele está nos ajudando, ele está pelejando por nós, né? E que ele faz pela sua bondade e não porque nós merecemos. Então, que a gente venha a cada dia entender isso, entregar para o Senhor toda a nossa gratidão. Louvado seja Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Fique com essa palavra, que ela seja alicerçada em seu coração, hoje e sempre. Glória a Deus, aleluia.